No dia 9 de junho, nós celebramos a memória litúrgica de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, e juntamente com Nossa Senhora da Conceição Aparecida, também padroeiro do Brasil. Igualmente, São José de Anchieta é padroeiro da província dos jesuítas do Brasil. Os santos são para a Igreja Católica um exemplo para a vivência da fé e da vocação cristã. Santos porque souberam entregar tudo a Deus, souberam colocar tudo nas mãos de Deus. Sempre há algo da virtude, da atitude e da atividade dessas pessoas que, ultrapassando o contexto histórico em que viveram, podem ser uma referência e inspiração para viver o tempo presente com aquilo que a vida exige de todos e de cada um de nós, a saber, a coragem. Há mais de 2 anos, o mundo vive as imensas dificuldades da pandemia causada pela Covid-19 e chora milhões de mortos, consequência do vírus letal e de políticas públicas equivocadas que desprezam por completo o dom e o respeito pela vida humana. Podemos juntar ao rol das consequências os graves problemas psicoemocionais e o empobrecimento surpreendente do nosso povo, já estigmatizado pela fome, que volta a nos preocupar profundamente. Anchieta, como os demais jesuítas que por primeiro estiveram nessa terra do Novo Mundo, enfrentaram todo tipo de dificuldade, incluindo enfermidades que tiraram a vida de inúmeras pessoas, sobretudo dos mais vulneráveis socialmente. A sua escolha, como a escolha da Companhia de Jesus no Brasil e no mundo inteiro, em ajudar incansavelmente as pessoas, pode inspirar um modo de viver e atitudes que correspondam à nossa fé e são dela exigência. Vale lembrar que Anchieta veio ao Brasil depois de 2 anos de noviciado feito em Coimbra, e aqui chegando estava acometido de uma enfermidade que provocou o deslocamento da espinha dorsal. Ele causava dores horríveis. Em 1553, embarcou para o Brasil na esquadra de Dom Duarte da Costa. Era uma prova para ver se ele resistiria à dureza da missão nessa terra de Santa Cruz. Numa carta datada do dia 1º de junho de 1560, endereçada ao padre Diogo Laínez, então prepósito geral da Companhia de Jesus, José de Anchieta escreve, abram aspas, de muitos poderia contar, sobretudo escravos, de entre os quais uns morrem pouco tempo depois de serem batizados, outros, que batizados há mais tempo, depois de fazerem a confissão, partem ao encontro do Senhor. Por isso, andamos quase sem parar, visitando várias povoações, tanto de índios como de portugueses, sem ter em conta calores, chuvas ou grandes enchentes de rios. E muitas vezes de noite, por bosques muito escuros, socorremos os enfermos, não sem grande trabalho, quer por causa das asperezas dos caminhos, quer pela incomodidade do tempo, sobretudo
sendo tantas estas povoações e tão longe umas das outras, que não somos bastantes para acudir a tão diversas necessidades urgentes. E ainda que fôssemos muito mais, mesmo assim, não seríamos suficientes. Além disso, ao socorrermos as necessidades dos outros, muitas vezes nós mesmos sofremos indisposições e desfalecemos no caminho, fatigados de dores, de tal modo que dificilmente podemos chegar ao destino. Deste modo, não parecem ter menos necessidade de ajuda os médicos que os próprios enfermos. Mas nada é árduo para aqueles que procuram unicamente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão de dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do sono para socorrer os doentes e os moribundos. Fechem aspas. Nesta carta, Anchieta descreve um cenário de extrema dificuldade em que a morte não somente ameaça, mas faz efetivamente vítimas, e o engajamento dos padres e irmãos da Companhia de Jesus em socorrer as imensas demandas às quais, não obstante o esforço gigantesco, eles não conseguem responder adequadamente às solicitações, pois o contingente humano, as dificuldades de ordem geográficas, as limitações físicas dos missionários, exauridos pelo trabalho, impossibilitavam o socorro de tantas e tão graves necessidades. Para socorrer as pessoas e proteger a vida, os jesuítas também abriram boticas, uma das quais em São Paulo, no lugar onde nós estamos, hoje conhecido como Pátio do Colégio, com o intuito de produzir os medicamentos naturais capazes de combater as mais diversas enfermidades. Certamente, o trabalho incansável dos primeiros jesuítas, a sua doação sem limites, a ciência das coisas, a criatividade e a solidariedade puderam salvar muitas vidas, e de fato salvaram. Eles não pensavam em si mesmos, mas se ocupavam com a honra de Deus e o bem das pessoas, preservando e promovendo a vida. Eles compreenderam, grosso modo, a máxima de Santo Inácio, expressa no número 189 dos Exercícios Espirituais: cada qual esteja convencido de que tanto mais progredirá em todas as coisas espirituais, quanto mais se libertar do seu amor próprio, vontade e interesse. O amor pelo ser humano levou São José de Anchieta e os seus companheiros jesuítas a socorrerem as pessoas em suas necessidades. Sem solidariedade, sem compromisso com a vida humana, não haverá vitória sobre essa e outras pandemias. Sem vencer a pandemia do vírus letal do egoísmo, que impede a pessoa de sair de si mesma, nós não venceremos a pandemia da Covid-19 e da fome, que mata diariamente milhões de pessoas. O tempo que nós vivemos requer resiliência. É uma graça ser pedida a Deus. A resiliência é a capacidade de reagir às dificuldades.
A resiliência é nutrida pelo empenho, pelo controle e autocontrole e pela capacidade de enfrentar os desafios da existência humana. Não nos acomodemos, como Anchieta não se acomodou. É necessário uma atitude proativa, como a de Nóbrega, Anchieta e outros tantos jesuítas que nos precederam nessa terra brasilis. Um dos grandes inimigos da vida humana é a passividade, isto é, sofrer os acontecimentos sem reagir. Santo Inácio recomenda o agir contra. Anchieta é nisso um exemplo para todos nós. Que nesse ano de 2022 e para esse ano que continua, que São José de Anchieta interceda junto a Deus por nós, para que nós também, à luz de nossa fé, possamos nos empenhar em proteger e promover a vida humana. São José de Anchieta, rogai por nós.